Diferenciar quando que uma pessoa ela está sendo autoconfiante e quando que uma pessoa está sendo arrogante. Muita gente confunde autoconfiança com arrogância e esse é o tema da nossa live de hoje, nesse horário de almoço. Para quem vai assistir gravado, seja muito bem-vindo aqui a essa live também, vai ficar salva lá no feed para você. Nós vamos falar hoje sobre as diferenças de autoconfiança e arrogância. Muitas pessoas confundem. Eu já recebi muitas mensagens de pessoas falando assim: Camila, eu achava que se eu me colocasse em primeiro lugar, se eu fosse uma pessoa mais confiante, eu ia parecer egoísta, eu ia parecer egocêntrica, ia passar uma imagem de arrogância. Então muitas pessoas confundem arrogância com autoconfiança e é sobre isso que a gente vai falar hoje. No final dessa live, coloquei até um quiz lá nos stories para você responder várias situações, para você dizer se naquela situação aquela pessoa foi arrogante ou aquela pessoa foi autoconfiante. E aí lá nos stories tem um quiz para você responder e aqui nessa live eu trouxe o quiz para cá para a gente conversar sobre esse assunto e para a gente perceber, será que isso é uma atitude autoconfiante ou será que isso é uma atitude mais arrogante? Muitas pessoas confundem e nessa live eu vou desmistificar para você muitas coisas sobre esse assunto. Então sejam muito bem-vindos aqui hoje. Você que ainda não está sabendo do evento do dia 8/8, comenta aqui coragem para você garantir o seu ingresso online gratuito. Nesse evento eu vou te ensinar o mapa da autoconfiança e da plenitude, os 6 pilares, para você se tornar uma pessoa muito mais autoconfiante na sua vida. Então é só você escrever coragem aqui que a gente vai inscrever você lá no grupo do WhatsApp para o evento do dia 8/8. Então já garante aí o seu convite online gratuito, porque hoje, falando em autoconfiança, eu preciso desmistificar aqui a diferença entre autoconfiança e arrogância. Quando que uma pessoa está sendo de fato autoconfiante e quando que uma pessoa está sendo arrogante. Trouxe um quiz aqui para você responder, a gente vai responder no final, um pouco mais no final dessa live, esse quiz. São situações que você fala, será que isso é autoconfiança ou é arrogância? E agora? Será que essa pessoa está segura de si ou ela está insegura? A gente vai conseguir aqui ter clareza sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu quero trazer para você, aliás, antes da gente começar, aperta aqui o aviãozinho e já encaminha essa live para pessoas que precisam saber a diferença entre arrogância e autoconfiança. Já encaminha essa live para pelo menos 5 pessoas, aperta aí o aviãozinho e o coraçãozinho também. Quanto mais você aperta esse coraçãozinho aqui, mais o Instagram entende que essa live está sendo útil para você e mais ele vai compartilhar com outras pessoas. E essa é uma forma de você transbordar na vida de alguém, sabe? Alguém que de repente está lá no horário de almoço, vendo rede social, coisas assim que não vão agregar valor a ela. De repente você encaminha, essa pessoa se depara com a live e esse assunto faz total sentido para ela. Então faz a sua parte, transborda, que a gente vai, transborda, foi até um transbordo do interior. E alguém aqui é do interior? Coloca aí nos comentários que região que você é, se você é do interior, se você tá aqui em São Paulo. Interior, transborda, fui até raiz aqui agora. Raiz. Coloca aí se você é do interior, de onde você é. Coloca aí sua cidade pra gente já começar com tudo aqui. Então transborda na vida de alguém, manda essa live pra alguém e bora saber a diferença entre arrogância e autoconfiança. Primeira coisa que você precisa saber. O que é arrogância? O significado da palavra arrogância significa para exigir. Quando a gente vai buscar o significado de arrogância, exigir. Pessoas que elas têm uma capa de arrogância são pessoas que querem exigir reconhecimento. Elas acham que o mundo deve algo para elas e elas exigem esse reconhecimento, sabe? De alguém, das pessoas, elas exigem que as pessoas façam as coisas por elas. O que é arrogância? Arrogância é uma atitude negativa que a pessoa tem, que ela precisa demonstrar de alguma forma superioridade. Então, a arrogância é uma atitude negativa que ela exige, né, que as pessoas façam algo por ela. Então, quando você está de alguma forma arrogante, você está exigindo que esse alguém faça algo por você e você se coloca como superior. No fundo, por trás da máscara da arrogância, nós temos uma baita insegurança a ser trabalhada. Então, a arrogância é uma máscara que a pessoa cria. Como ela se sente ou inferior e insegura,
ela acaba se colocando como superior para as pessoas. Então ela se sente e se coloca como uma pessoa superior. Então coloca aí, arrogância é quando você, coloquei aqui, uma atitude negativa superior. Você se sente superior. Você se coloca como superior aos outros. E é muito diferente da autoconfiança. Porque o que está por trás da arrogância, muitas vezes é o orgulho, você se sente superior. O que é a autoconfiança? É o oposto. O que é o oposto? Você é uma pessoa que é mais humilde no sentido de aceitar ajuda. Você não se coloca como superior ou como inferior a ninguém e você conhece o seu valor. Você sabe quem você é. Você está seguro de si. Na arrogância, a pessoa está insegura de si e ela precisa provar que ela é superior de alguma forma. Então eu vou trazer aqui para você nessa live 3 situações. Na diferença entre uma pessoa arrogante e autoconfiante, eu vou trazer 3 situações. Como é uma pessoa arrogante nos relacionamentos? Como é uma pessoa autoconfiante no relacionamento? No trabalho, como que uma pessoa arrogante e autoconfiante se comporta? E em relação às outras pessoas, como que uma pessoa autoconfiante e arrogante se comporta? Então eu vou trazer aqui 3 temas: relacionamento, trabalho e pessoas, e como cada uma dessas pessoas se comporta. No final dessa live, nós vamos fazer um quiz para você identificar se uma pessoa está sendo mais arrogante ou mais autoconfiante. Combinado? Já aperta aqui o coraçãozinho, se esse tema faz sentido para você. Coloca aí de 0 a 10 o quanto faz sentido para você saber disso. Camila, eu quero muito saber se eu estou me comportando assim, a diferença entre arrogância e autoconfiança. Eu quero muito saber esse assunto para chegar no meu trabalho e eu conseguir perceber se as pessoas estão sendo mais autoconfiantes ou mais arrogantes. Muitas vezes alguém está sendo arrogante com você e você não sabe. Alguém está sendo mais autoconfiante e você confunde. Aí você fala, nossa, fulano está se achando. E no fundo não é sobre isso. Então quanto mais você sabe desse assunto, mais você se comporta de uma forma mais assertiva. Você vai entrar todos os dias meio-dia? Não! A gente está fazendo alguns terça e quinta, 7 horas da manhã e todos os outros dias, meio-dia, até o dia 8/8. Então, o Clube dos 3%, terça e quinta, 7 horas da manhã e nos outros dias, meio-dia, para trazer aqui mais ainda conteúdo e reforçar mais ainda os assuntos com vocês. Bora lá? Horário de almoço, né? Muito bom. Até o dia 8/8, que é o dia do evento, eu vou preparando o nível de consciência até a gente chegar nos 6 pilares da autoconfiança. Bora lá. Como é que uma pessoa... Se vocês tiverem dúvida, manda aí também, hein? Como é que uma pessoa arrogante, que está com a máscara da arrogância, se comporta nos relacionamentos? Por trás da arrogância existe o orgulho. Como uma pessoa orgulhosa que traz a máscara da arrogância se comporta nos relacionamentos? Primeiro, ela vai ter dificuldade de pedir desculpa. Primeira coisa, o que a arrogância faz com você? Dificuldade de pedir desculpa. Se você tem dificuldade de pedir desculpas, provavelmente você tem dificuldade de reconhecer um erro. Então, o que é a máscara da arrogância? E eu, por muito tempo, há um tempo atrás, eu nem sabia que isso era arrogância. Eu tinha determinados comportamentos e quando eu fiquei sabendo, eu falei, caramba, isso é orgulho? Isso é arrogância? A gente tem comportamentos que a gente não sabe que isso é arrogância e orgulho. Então, ó, dificuldade nos relacionamentos, de pedir desculpa, de reconhecer os próprios erros, de você ir lá e falar, olha, eu errei, e você reconhecer as suas falhas. Coloquei aqui, dificuldade em criar vínculo. Pessoas que têm a máscara da arrogância, que carrega a arrogância com elas, têm dificuldade de criar vínculo duradouro. O que acontece? Essa pessoa vai lá e se relaciona muito superficial com a outra. Não cria vínculo. Ela não cria um laço de confiança. Ela tem dificuldade de criar vínculo. Sabe aquela pessoa que se comporta como um rejeitado? Então ela se aproxima, mas ela se rejeita? Ela até quer criar um vínculo com alguém, mas ela mesma tem atitudes para ela ser rejeitada ou ela se afastar de alguém. Então, o que a arrogância faz com você? O que o orgulho faz com você? Você ter atitudes negativas no relacionamento, dificuldade em pedir desculpa, você tem dificuldade em reconhecer erros e falhas, você muitas vezes, né, se coloca como superior, você tá sempre certo, dificuldade para ouvir. Então, a arrogância e o orgulho se manifesta nas pequenas situações do seu dia a dia. Por isso que existe um versículo bíblico
que diz assim, orar, nem sei se é um versículo agora, mas é orar e vigiar. Não sei nem se isso é um versículo, as pessoas falam que é um versículo, enfim. Mas orar e vigiar, né? O tempo todo a gente precisa orar, a gente precisa vigiar os nossos comportamentos. Porque senão a gente é dominado pelo orgulho, por atitudes orgulhosas, atitudes arrogantes. E quanto mais você identifica em você, mais rápido você muda. Então, olha só. Dificuldade. Como que uma pessoa arrogante se comporta no relacionamento? Dificuldade em criar vínculo mesmo afetivo, laços de confiança, relacionamentos mais profundos. Você vai fazer de tudo para ser rejeitado. Você quer estar num relacionamento, mas você vai ter atitudes que vão afastar as pessoas de você, ou você vai se afastar das pessoas. Por orgulho, por arrogância, por medo, né? Muitas vezes essa insegurança vai fazer isso com você. E uma pessoa autoconfiante? Uma pessoa autoconfiante, ela se sente, enquanto a arrogância afasta as pessoas de você, a autoconfiança aproxima. A gente quer se aproximar de pessoas que confiam nelas mesmas. A gente admira pessoas autoconfiantes, pessoas que batem no peito e sabem o valor delas. A gente admira alguém que sabe quem ela é, sabe? Que consegue colocar o potencial para fora. Então, enquanto a arrogância afasta as pessoas de você, a autoconfiança aproxima as pessoas de você. Enquanto o orgulho afasta as pessoas de você, a autoconfiança aproxima as pessoas de você. A gente quer estar perto, a gente quer criar vínculo, a gente quer se aprofundar nesse relacionamento quando a gente conhece uma pessoa autoconfiante. A gente fica assim curiosa para saber mais da vida dessa pessoa. A autoconfiança, ela é atraente. A autoconfiança, além de ser atraente, ela é atrativa, porque ela atrai pessoas. A autoconfiança, quando a gente olha uma pessoa autoconfiante, a gente quer falar, nossa, a gente começa a admirar essa pessoa e quer estar perto dela. Então, enquanto uma afasta, a outra se aproxima. Camila, por que os meus relacionamentos não estão dando certo? Será que você tem atitudes de orgulho, de arrogância? Observa nessa live os pontos que eu estou te mostrando aqui. Será que você tem dificuldade de pedir ajuda? De reconhecer seus erros? De pedir desculpas? Será que você está sempre certo? Será que você sabe ouvir? Atitudes que levam à arrogância afastam pessoas de você. Por mais que você queira viver um relacionamento pleno, próspero e saudável, se as suas atitudes forem arrogantes, você vai afastar as pessoas de você. Camila, como que é uma pessoa arrogante, que tem comportamento arrogante no trabalho? Bora falar do trabalho. Como que é uma pessoa que tem atitude arrogante no trabalho? Olha só, quando a gente está falando de desafios, de novas oportunidades, se você está coberto pelo orgulho e pela arrogância, você vai achar que você não precisa crescer, que você não precisa de oportunidade. Olha só, você vai achar que você já está sempre pronto e preparado, você vai se fechar para o novo. Pessoas que estão cobertas de arrogância criticam o novo, criticam tudo aquilo que está fora da zona de conforto delas. Então, por exemplo, quando essas pessoas olham alguém que é diferente, elas julgam demais, elas criticam demais porque não sabem lidar com a diferença. Não aceita tudo aquilo que está diferente do mundo dela. Então, o que a arrogância e o orgulho faz com você muitas vezes? Criticar o que é diferente, não aceitar o novo, se fechar para novas oportunidades. E a gente acha que isso não é orgulho. A gente muitas vezes passa batido, né? Não, isso não é arrogância. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa, né, que eu faço tudo para os outros e tal. Mas a arrogância e o orgulho aparecem nas pequenas atitudes do dia a dia. Então, pessoa, claro que tem intensidades de orgulho, intensidades de arrogância. E quanto maior o seu nível de orgulho e arrogância, menos você cresce. Mais você se fecha ao novo, mais você critica novas oportunidades. Eu não preciso, quem precisa é o fulano. Eu já ouvi isso aí. Sabe aquele eu já sei? Isso eu já sei. Já conversou com alguém que é assim? Ah, isso eu já sei, isso eu já vi. Não, isso aqui já sei desse assunto. A pessoa não se abre ao novo. Quem já sabe não precisa saber mais. Se ela não precisa saber mais, ela já se fecha. Então, muitas vezes, a arrogância vem nessas pequenas atitudes. O orgulho vem, assim, ó, nessas pequenas atitudes que te impedem de crescer. Então, pessoas arrogantes, diante do trabalho, de uma nova oportunidade. Pessoas que estão com a camada da arrogância. O que ela vai fazer? Não preciso disso. Essa oportunidade não é pra mim, é pra fulana.
O conselho que você me deu não serve pra mim, é pro fulano. Isso eu já sei. Então essa pessoa ela vai se fechar. Outra coisa, ela não se permite errar. Pessoas que sofrem com a arrogância, estão com essa máscara, não se permitem errar. Como elas não se permitem errar, elas também não arriscam. Eu não me permito errar, ok? Para eu não errar, eu não vou nem arriscar. Porque se eu arriscar, eu vou errar. Como que pessoas arrogantes lidam com o erro? Não lidam. Elas travam diante do erro. Então o que elas fazem? Elas travam diante das oportunidades. Vai pensando aí, se você tem atitudes que estão te levando para o orgulho e para a arrogância, ou atitudes que estão te levando mais para a autoconfiança. Porque o orgulho e a arrogância é uma máscara, é uma resistência que a gente tem e que a gente cria para se proteger e que não precisa. No fundo, pessoas que estão com alto nível de arrogância, de superioridade, são completamente inseguras, se sentem inferiores. Como elas se sentem inferiores, elas querem se sentir superiores de alguma forma. Então, pessoas arrogantes têm esse tipo de comportamento no trabalho. E as pessoas autoconfiantes? Pessoas autoconfiantes, elas estão dispostas a crescer, elas conseguem reconhecer os erros e falhas, elas se abrem ao novo. Quando elas recebem uma crítica, um feedback negativo, elas ouvem, elas aprendem, elas estão prontas para olhar para elas, principalmente falhas, erros, vulnerabilidades. Pessoas arrogantes, na hora que recebem um feedback, uma crítica, não quer nem saber, já se fecha logo e já culpa outra pessoa. Não, não sou eu, é o fulano. Não, isso aí não é pra mim. Então a pessoa já se fecha, não sabe ouvir. Quando recebe uma crítica, não lida bem com a crítica. Pessoas autoconfiantes, enquanto uma está nadando no orgulho, a outra está nadando na humildade. Humildade no sentido de reconhecer os erros. Humildade no sentido de se abrir para as falhas e de falar, caramba, isso é verdade, eu preciso melhorar. Isso é real, eu sou desse jeito, eu preciso crescer. Pessoas arrogantes não crescem. Pessoas autoconfiantes evoluem, disparam, potencializam o crescimento delas. Tá fazendo sentido para você esse conteúdo? Coloca aí nos comentários, estou vendo que o pessoal tá entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Estou aqui já falando com vocês sobre a diferença entre pessoas que têm atitudes de arrogância e orgulho e pessoas que têm atitudes autoconfiantes. Boa tarde, Rose, seja muito bem-vinda. Você que está chegando agora, ó, comenta coragem para você garantir o seu ingresso online gratuito aqui no dia 8/8, que eu vou te ensinar os 6 pilares de fato para você ser mais autoconfiante e para você viver uma vida plena. Então já comenta aqui, coragem, coloca aí nos comentários para você entrar lá no grupo do WhatsApp e no dia 8/8 nós estarmos juntos nesse aulão especial para você. Coloca aí nos comentários, muito bom! Bora lá! Como é que pessoas arrogantes, Lu, um beijo grande! Como é que pessoas arrogantes se comportam com outras pessoas? Ai, ai, ai! Gente, esse aqui... Como é que pessoas autoconfiantes e arrogantes se comportam em relação aos outros? A gente já falou da arrogância em relação ao relacionamento. A gente já falou da arrogância em relação ao trabalho. E a gente já falou... Agora a gente vai falar da arrogância em relação a outras pessoas. Daqui a pouquinho eu tenho um quiz para você. Responder aí nos comentários para ver se você vai acertar esse quiz. Daqui a pouquinho, segura aí que esse é o último ponto. Ó, como é que uma pessoa arrogante... ela se comporta com outras pessoas. Primeira coisa, ela critica, ela reclama, ela aponta as falhas dos outros. Sabe quando, essa semana eu falei uma frase para um mentorado que eu vou até repetir aqui. Mas é o seguinte, pessoas arrogantes, elas precisam diminuir os outros para elas se sentirem bem. Então muitas vezes elas olham para o lado e falam, fulano não foi tão bom nesse trabalho, mas eu fui o melhor. Fulano é ruim nisso aqui, ó, mas eu sou bom. Então, uma pessoa que vai ter atitude arrogante, que impede ela de crescer, que está coberta do orgulho, muitas vezes ela precisa diminuir o outro. Boa tarde, Jonas, Ana linda. Já pegou seu ingresso, Rose? Muito bem, comenta que coragem já garante seu ingresso aí. Pessoas arrogantes, elas precisam diminuir o outro de alguma forma para elas se sentirem superiores. Grava isso, que você vai começar a perceber isso no seu dia a dia. Olha só, critica demais o outro. Então, ó, ele é ruim nisso e eu sou boa.
Fulano tá obeso e eu tô magro. Fulano é ruim em fazer conta, eu sou bom. De alguma forma, pessoas arrogantes vão diminuir o outro. Se você tem na sua família alguém que tem comportamento arrogante, observe esse alguém. Ele vai criticar o outro, ele vai colocar defeito, colocar apelido, vai reclamar demais, vai se fechar para as oportunidades. Tudo que é novo vai se fechar, vai ter resistência a ouvir. Então eu coloquei aqui também, ó, resistência a ouvir. Quando você conversa com uma pessoa que está coberta de orgulho e resistência, ela não te ouve. Sabe o que ela faz? Ela tá pronta para se defender. Então o que ela quer fazer? Ela já sabe o que você vai falar, ela já vem defender. Ela nem sabe o que você vai falar, mas ela já tá na defesa. Sabe como um goleiro? Quem tá coberto de orgulho e arrogância é que nem um goleiro, tá o tempo todo assim, ó, deixa eu me defender. Deixa eu me defender aqui porque vão me atacar. Ela acha que ela tá sempre sendo atacada. E que ela precisa sempre se defender. Então, pessoas cobertas de orgulho e arrogância não sabem ouvir. Se elas não sabem ouvir, elas não crescem, elas não evoluem. Porque a fé vem pelo ouvir, começa por aí. A fé vem pelo ouvir, isso é bíblico. A gente cresce quando a gente ouve outras pessoas. Muitas vezes você pode estar sentado esperando você ser atendido no dentista. Aí do seu lado uma pessoa fala alguma coisa pra você que você fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Ela só falou. O seu crescimento vem pelo ouvir as lives, ouvir vídeos, podcasts, conteúdos que vão agregar valor pra você. Só que pessoas arrogantes que estão com orgulho lá em cima não sabem ouvir. Elas estão sempre certas. Elas sabem de tudo. Para elas, a verdade delas é o que importa, elas fincam a bandeira delas e aí isso acaba atrapalhando ela de ouvir. Vou responder essa pergunta já. Eu tenho muito autoconfiança, isso me atrapalha? Já vou responder isso já para você. Já vou te dar essa resposta aqui já. Pessoas arrogantes são autossuficientes. Elas acham que elas são autossuficientes, que não precisam de ajuda. Então ela não vai aceitar ajuda. Ela vai achar que ela sabe tudo, que ela é boa em tudo, e ela vai achar que ela resolve tudo. Ela é autossuficiente, ela faz acontecer. Tem dificuldade de reconhecer falha, de pedir ajuda. Você vai ajudar essa pessoa? Não. Ela até te ajuda, mas ela ser ajudada, ela se abrir para o autoconhecimento e buscar ajuda, ela vai falar que isso é problema de quem tá com questões emocionais. Não, eu não tenho problema. Pessoas que estão cobertas de orgulho não reconhecem que precisam de ajuda. É como se tivesse uma muralha e ela falasse assim, não, eu não preciso de ajuda não, é o fulano que precisa. A culpa é dele, ele que não entende, ele que tá errado. Esse é o comportamento de pessoas que são arrogantes ou autoconfiantes. Então elas compensam com a superioridade. Elas compensam se achando superior aos demais. E essa superioridade, e aí a Rose tá falando, ó, complicado viver com pessoas assim. Por quê? Precisa ter jogo de cintura. Gasta uma energia danada quando você convive com pessoas assim. Pode ser marido, pode ser esposa, mãe, pai, pode ser tio, irmão. E sempre tem, gente, próximo a você, pessoas arrogantes. No seu trabalho, dentro da sua casa, sempre tem. E isso é uma baita máscara, porque no fundo, essa pessoa se sente insegura. Para que ela sobreviva no mundo, para que ela se proteja, ela cria máscara de orgulho e de arrogância. Como que convive com pessoas arrogantes? Isso a gente vai falar numa próxima live, que dá um baita conteúdo aqui pra você. Mas de fato, a gente gasta muita energia, porque a pessoa não ouve, não quer crescer, ela tá sempre certa, ela se fecha para as oportunidades, critica demais, tudo é sempre do jeito dela, e elas são autossuficientes, elas pensam que elas são superiores aos outros. Lembra que arrogância, o significado dessa palavra é exigir? Ó, eu confesso que em algum momento eu já fui assim, graças a Deus eu me corrigi. Eu também, gente, quando eu olho pra trás, eu falo assim, como eu era arrogante, resistente, não sabia ouvir, achava que tudo era do meu jeito. Quando você vai trabalhando o autoconhecimento, que é exatamente o que a Rose trouxe aqui, graças a Deus eu me corrigi. Quando você vai abaixando o orgulho, quando você vai se conhecendo, quebrando as suas máscaras, essas muralhas que impedem você de crescer, de fato, você começa a ter atitudes menos arrogantes e você começa a entender seu valor,
a se sentir mais seguro de quem você é. Você começa a trazer autoconfiança para sua vida. Para de se comparar. Você não precisa ter que provar nada para ninguém, nem que você é bom, nem que você é o melhor. Você não precisa fazer nada. Quem tá com arrogância impregnada nela, com orgulho impregnado, gasta uma baita energia tentando provar que é bom, tentando provar que é o melhor. O autoconfiante mesmo, ele não precisa provar nada para ninguém. Quem é autoconfiante não precisa provar nada para ninguém. Então, existe uma linha muito tênue entre arrogância e autoconfiança. Muitas pessoas não sabem diferenciar, por isso que eu vou trazer o quiz aqui para você e a gente vai responder essa pergunta também. Eu tenho muita autoconfiança, será que isso é ruim? Será que isso é bom? Também já vou responder sobre isso, porque essa é uma dúvida de muita gente. Isso é uma dúvida de muita gente. Como é que pessoas autoconfiantes se relacionam com as outras? Olha só, primeiro, elas estão dispostas a ajudar. Eita, travou? Voltou aí? Estão dispostas a ajudar. Estão dispostas a crescer. Reconhecem falhas. Pessoas autoconfiantes, elas estão com o coração aberto ao novo, a ouvir crítica, a ouvir feedback, a crescer, a olhar para elas mesmas, principalmente a lidar com erros e vulnerabilidades. Pessoas autoconfiantes são as que mais sabem lidar com erros e vulnerabilidades. Ela está aberta a te ouvir. Ela reconhece que não sabe tudo, porque o arrogante acha que sabe tudo. O autoconfiante já reconhece que ele não sabe tudo. Ele não precisa se comparar com as pessoas, porque o autoconfiante sabe do próprio valor. Ele sabe o valor que ele tem. Ele sabe que ele é um filho amado de Deus, que ele é imagem e semelhança, que ele tem potencial para colocar para fora. Ele olha para a vida dele, ele faz a parte dele. O autoconfiante, ele tá pleno dentro dele mesmo, porque ele sabe separar o que é dele e o que é do outro. Agora o arrogante não. O arrogante carrega peso, carrega culpa, carrega mágoa, principalmente orgulho. Quando cai a venda do olho, tudo fica mais fácil de entender muitas coisas. Exatamente por isso que meu livro chama Retire a Venda dos Olhos. Já já ele vai ser publicado. Por quê? Porque a gente precisa retirar a venda dos nossos olhos. Muitas vezes a gente tem atitudes arrogantes e não sabe. Ninguém nunca explicou o que é arrogância, o que é orgulho, o que é autoconfiança. E aí tem gente que tá arrogante, se sentindo superior, achando que tá autoconfiante. E aí uma coisa não tem a ver com a outra. Tem gente que tá lá no máximo, assim, no topo, achando que é autoconfiança, mas é arrogância. Tem gente que tá aqui autoconfiante, que está pleno. Então, existem diferenças entre arrogância e autoconfiança. Ninguém nunca explica isso pra você na infância, ninguém nunca explica. Se a gente não vai buscar o autoconhecimento, você rala na vida e não sabe por quê. Você afasta as pessoas de você e não sabe por quê. Por isso, esse assunto aqui é tão importante. E aí o Jonas tem uma pergunta aqui, né? Eu tenho muito autoconfiança, isso me atrapalha? Depende muito. E aí eu vou te falar por quê. Muito aqui que é muito autoconfiança. Por exemplo, se você acredita no seu valor, se você sabe quem você é, se você é muito confiante em você mesmo, mas isso não te faz sofrer, você não precisa provar, é mesmo autoconfiança, você tem certeza que isso é autoconfiança e você tá pleno dentro de você, isso é bom. Mas, se você tá numa autoconfiança exagerada, porque você acha que é autoconfiança, mas no fundo você tá querendo provar alguma coisa pra alguém, isso não é autoconfiança. Por que que depende? Porque você precisa ter muita certeza de quem você é, do seu valor. Você tem que estar com paz interior. A resposta para sua pergunta é a paz interior. Quando eu sei que eu estou sendo autoconfiante, quando eu tenho uma paz interior dentro de mim surreal. Eu sei do meu valor, por isso plenitude. Porque eu sei do meu valor, eu sei quem eu sou, eu não fico me comparando com as pessoas, eu não preciso provar nada para ninguém, tô pronta para servir, tô pronta para ajudar, para cumprir o meu propósito e a minha missão, faço a minha parte, transbordo na vida do outro. E você tem inteligência emocional para lidar com a sua vida. Eu falo que é o auge da plenitude, quando você se sente realizado com você mesmo. Você se ama, você se aceita, você tá curando suas feridas. Quando você tá nesse caminho, você tá com um nível de autoconfiança muito grande, isso é ótimo. Agora, se você tá num outro caminho,
que você até tem autoconfiança, mas no fundo você ainda quer provar para as pessoas o seu valor. No fundo você acha que você está sendo autoconfiante, mas você ainda está fazendo isso para se sentir superior, ou para provar para alguém que você é bom, ou para buscar reconhecimento de alguém, e aí não é autoconfiança. Por isso que é uma linha muito sutil entre uma coisa e outra. No fundo você não tem uma paz interior. No fundo você está buscando ser amado, fazer tudo para todo mundo, ser reconhecido. Isso aqui não é autoconfiança e a maioria das pessoas acham que sim. Não, porque eu sou bom, porque eu faço tudo pra todo mundo e nananã, mas no fundo não se sente amado, não se sente reconhecido, né? Quer provar o próprio valor o tempo todo e aí a arrogância e a autoconfiança estão muito perto. Então, estão muito perto. Por isso que você precisa saber exatamente quem você é e o que você sente. Quando você tem essa clareza interna e você não se perturba, sabe, pelas coisas que acontecem ao seu redor, você tá pleno dentro de você, isso é autoconfiança. Aí, quando você tem esse nível de autoconfiança, você só cresce, você só evolui. Faz sentido isso aqui? Coloca aqui, Jonas, se fez sentido pra você essa resposta, se você tem dúvida, porque existe uma diferença, tá? Muito sutil. Mas que se as pessoas não souberem, elas acham que elas estão sendo autoconfiantes, mas elas estão sendo ali orgulhosas, ela ainda tá buscando necessidade, ela ainda tá com necessidade de aprovação das pessoas. Então tem gente que aparenta autoconfiança, mas no fundo é insegurança. No fundo ela tá aparentando algo porque ela quer compensar. Deu pra entender aqui na live? Deu pra entender a explicação? Então a gente vai fazer aqui uma autoanálise. Será que eu tô sendo de fato autoconfiante? Será que minhas emoções estão bem resolvidas dentro de mim? Será que eu tenho algum bloqueio, algum trauma emocional que ainda me puxa para outro lado? O que é autoconfiança? Ela está muito ligada à coragem, à plenitude, a você cumprir seu propósito independente do que as pessoas vão pensar. Você já não tem mais medo do julgamento como você tinha. Você já é uma pessoa plena dentro de você. Isso é autoconfiança, quando você entende 100% o seu valor. Quando você se conheceu a ponto de bater no peito e falar, eu errei. De pedir desculpa, de ser humilde e de saber separar o que é seu e o que é do outro. Esse nível de inteligência emocional e de autoconfiança é o que te faz pleno. De novo, se de alguma forma você está querendo provar algo para alguém, você ainda se compara, se de alguma forma você não se sente amado e reconhecido, você se rejeita, isso não é autoconfiança. Então, quando você tem essa clareza, o mundo vai se abrindo para você. Você fala, nossa, eu tenho muita atitude de arrogância, eu não sabia. Eu tenho muita atitude ainda de orgulho, eu não sabia. Quer saber o que é orgulho? Olha só como que a arrogância se manifesta. E eu não sabia disso até me tornar mentora de fato nessa área e me transformar também, porque eu também passei por um processo. Eu não sabia que isso era arrogância. Olha só, imagina que você tá com um problema financeiro. Você tá lá com dívida, sua vida financeira tá ruim, você não sabe o que fazer. Sabe como que a arrogância se manifesta? Quando você não pede ajuda para quem sabe o que fazer. Quando você não conversa com um amigo e você fala, olha, minha vida financeira não tá legal, eu queria ajuda. E eu quero saber como é que você faz para melhorar, como é que você fez para melhorar a sua vida, que eu quero melhorar a minha. Quando você tá mal em alguma área da sua vida, pega essa, mas você não tem coragem, mas você não consegue pedir ajuda e nem aprender com quem já tá lá onde você quer chegar, isso é orgulho e arrogância. E essa é uma forma de orgulho e arrogância muito sutil. Quando você tem um problema no seu casamento e você não pede ajuda para quem já tá num casamento melhor ou um casamento mais próspero e você tá lá patinando no seu casamento, mas você não pede ajuda, isso também é orgulho e arrogância. O orgulho e arrogância, gente, o orgulho, pega essa, o orgulho que se manifesta como arrogância, biblicamente, é o maior pecado. O que é o pecado? É erro, errar o alvo. O que mais mata sonhos, propósitos, pessoas, envolve uma série de coisas, mas é o orgulho. O orgulho não deixa você prosperar. O orgulho não deixa você crescer e você tem atitudes arrogantes e nem sabe. A arrogância ela é meio que uma máscara de proteção. Muitas vezes te machucaram tanto que você criou a máscara para se proteger. Só que na vida adulta ela já não te protege mais, ao contrário, ela te machuca mais ainda. Então por isso você precisa trocar arrogância por autoconfiança. Você precisa se conhecer para quebrar tudo que eu trouxe aqui na live para você e começar a construir o seu amor próprio, reconhecer quem você é
e colocar dentro de você, de fato, uma paz interior, porque você sabe o seu valor e você não precisa mais de atitudes arrogantes e orgulhosas para você se posicionar na vida. E esse assunto aqui, ele é muito, muito importante, principalmente para você se autoanalisar, para você reconhecer quando é que você está sendo arrogante, quando é que você está sendo autoconfiante na sua vida. E quer ver como é sutil? Olha como é sutil. Eu coloquei um quiz, agora é a sua vez de responder um quiz, hein? Vamos ver se a gente vai conseguir aqui diferenciar juntos. Prepara aí que você vai escrever nos comentários: autoconfiança ou arrogância. Você vai escolher uma das duas opções. Coloquei esse quiz lá nos meus stories e falei que ia responder aqui na live. Olha só, um colega de trabalho compartilha uma ideia na reunião. Então imagina que você está numa reunião e aí alguém fala uma ideia. Olha, eu tive uma ideia assim, assim, assado. E aí outra pessoa fala assim, ó, isso é uma boa ideia. Eu já pensei nisso antes, eu acho que a minha abordagem é a melhor. Então vamos lá. Um colega de trabalho compartilha uma ideia na reunião e outra pessoa diz assim, essa é uma boa ideia, mas eu já pensei nisso antes, eu acho que a minha abordagem é a melhor. Essa fala é uma fala de arrogância ou autoconfiança? Gente, isso é muito sutil. Coloca aí sua opinião. Não é sobre acertar ou errar. Aqui é sobre você tentar mesmo identificar o que é. Ó, no entanto, acredito que preciso melhorar. Obrigado pela dica. Estou atualmente morando em Portugal, mas eu quero participar sempre da sua live. Seja muito bem-vindo. Participe sempre. A ideia aqui nesse Clube dos 3% é a gente crescer e de forma internacional também. Muito bom mesmo. Ó, arrogância. Quem mais acha que é arrogância? Eu vou ler de novo. Um colega de trabalho compartilha uma ideia na reunião e outra pessoa diz, essa é uma boa ideia, mas eu já pensei nisso antes e acho que a minha abordagem é melhor. Arrogância ou autoconfiança? Coloca aí nos comentários. 5, 4, bora lá. 3, já arrogância. Por que demonstra uma certa arrogância e orgulho? Gente, olha só o segredo. A palavra mas, ó, essa é uma boa ideia, mas eu já pensei nisso antes e acho que a minha abordagem é a melhor. Quando você necessita afirmar que a sua abordagem é a melhor, que a sua ideia é a melhor, você está se colocando como alguém, muitas vezes, de forma inconsciente superior, que parece autoconfiança. Olha, tem pessoas aqui falando que é autoconfiança, parece autoconfiança, mas onde é que está o detalhe? Quando você fala assim, olha, legal o que você falou, mas a minha ideia é a melhor. Quando existem formas de falar. Olha, muito interessante o que você falou. Como que seria uma frase de autoconfiança nesse caso? Olha, muito interessante a sua ideia. E o que você acha dessa ideia aqui? Você acha que essa ideia é melhor? Eu não tô falando de mim, que a minha abordagem é melhor. Eu tô falando assim, o que você acha dessa abordagem? Essa abordagem aqui é melhor? O que você acha? Existe uma diferença, percebe? Ela é sutil, mas é uma diferença. Por isso que a diferença entre autoconfiança e arrogância muitas vezes é sutil. Então, de novo, ó, um colega de trabalho compartilha uma ideia e o outro fala. Essa é uma boa ideia, mas eu já pensei nisso antes e acho que a minha abordagem é melhor. Tem problema ele achar que a abordagem dele é melhor? Lógico que não. Lógico que não. Se você acha que a sua opinião é melhor, você deve falar e deve se expor. Se você tem uma ideia muito melhor, você deve colocá-la na mesa e expor. Muitas vezes a sua ideia é realmente a que vai fazer diferença. Porém, a forma como você se posiciona vai falar se você está sendo mais arrogante ou autoconfiante. O arrogante bate no peito e fala, minha ideia é melhor. O autoconfiante, ele vai falar o seguinte, o que você acha dessa ideia que eu trouxe aqui? Faz sentido? Ela é uma ideia boa? Você acha que ela é melhor do que essa aqui que você trouxe? O que você acha? Eu não falo sobre mim, eu falo sobre a ideia. Quando eu falo sobre a ideia, eu não tô falando que eu sou melhor ou que a minha abordagem é melhor do que da outra pessoa. É sutil, gente. É muito sutil. Mas quando você começa a mudar esses comportamentos, aqui eu já tô te dando dica prática, hein? Sempre que você quiser falar algo pra alguém que o seu é melhor, traga pra ideia mesmo. Olha, o que você acha dessa ideia? Faz a pessoa pensar. Essa ideia, eu penso que essa ideia é melhor por isso. E eu penso que a ideia que você trouxe não tá legal por isso.
pontua, traz a sua opinião, mas bater no peito, a minha abordagem é a melhor, faz a outra pessoa se sentir inferior. Faz você se colocar como superior. Tá vendo como é sutil? Como é algo assim, é uma linha muito tênue entre um e outro. Quer um outro exemplo? Bora para o próximo quiz aqui. São 4 perguntas. Um atleta, e já pega as dicas, hein? Que no quiz aqui eu já tô te dando várias dicas práticas. Um atleta se prepara para uma competição importante. E ele diz o seguinte: eu treinei duro e eu me sinto preparado para enfrentar qualquer desafio. Eu quero ser o melhor. Autoconfiança ou arrogância? De novo, é claro que eu tô colocando entonação de voz, eu vou tentar ler neutra, tá? Um atleta se prepara para uma competição importante e ele diz: eu treinei duro e me sinto preparado para enfrentar qualquer desafio. Eu quero ser o melhor. Autoconfiança ou arrogância? E agora? Esse aqui lá nos stories, tem gente que me mandou que é autoconfiança, tem gente que ficou na dúvida. Tereza colocou autoconfiança. Eu treinei duro e me sinto preparado para enfrentar qualquer desafio. Eu quero ser o melhor. E agora? Autoconfiança ou arrogância? Será que eu falar que eu quero ser o melhor, eu tô sendo arrogante? Será que se eu falar que eu tô sendo o melhor, eu tô sendo autoconfiante? E aí? Autoconfiança, autoconfiança, autoconfiança. Muito bem, autoconfiança, palminhas para vocês nos comentários, palminhas aí nos comentários. Por que é autoconfiança? O cara treinou duro, ele tá enfrentando o desafio, ele está dizendo, expressando, eu quero ser o melhor em tudo que eu faço. Eu quero me colocar diante de um desafio, eu quero fazer acontecer. Só que, pega essa, tem pessoas que não sabem lidar com isso. Quando você fala que você quer ser o melhor, a pessoa fala pra você assim, nossa, quer ser o melhor? Quer ser o melhor em tudo? As pessoas confundem você expor a sua vontade, o seu desejo de crescer, a sua ambição, o seu desejo de estar no número 1 no pódio. As pessoas acham que você tá sendo arrogante. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um desejo do seu coração e que você precisa expressar. Quer ser o melhor em tudo? Seja. Quer ser confiante? Seja. Quer fazer acontecer? Faça. Então, olha só, treinei duro e me sinto preparado para enfrentar qualquer desafio. Eu quero ser o melhor. Não tá diminuindo ninguém, não tá se comparando com ninguém, tá falando o desejo, o que ele quer ser e como ele quer ser. Então, autoconfiança, palmas para vocês. Próximo quiz aqui, terceiro de 4, olha só. Em uma reunião de equipe, um colega de trabalho diz: nossos projetos sempre têm sucesso, porque eu sou o melhor profissional aqui. De novo, autoconfiança ou arrogância? Nossos projetos sempre têm sucesso, porque eu sou o melhor profissional aqui. Autoconfiança ou arrogância? E agora? Agora, depois dessa live, você já está preparado para diferenciar, para ter um olhar fino assim, ó, sobre as coisas, para poder realmente diferenciar. Confiança, e minha bateria tá acabando aqui do celular, bora lá. Vou tentar ser rápida aqui. Arrogância, 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 arrogância. Por quê? Eu tô dizendo que tudo tá indo bem, porque eu sou melhor. Olha só, se tudo tá fluindo aqui, se a empresa tá ganhando dinheiro, se os nossos projetos estão bem sucedidos, é porque eu sou melhor. Lembra que pessoa arrogante vai precisar se afirmar, que o orgulho vai precisar trazer essa autossuficiência. Tudo tá acontecendo aqui porque a minha ideia foi melhor, porque eu sou melhor. Então a arrogância vai fazer você querer se colocar como superior aos demais. Muito bem, molezinha essa aqui, vocês já estão treinados. Por último, um estudante recebe um feedback negativo. E ele diz assim: essa crítica não me abala, eu sei que eu sou capaz. E agora? Autoconfiança ou arrogância? Coloca aí nos comentários. Um estudante recebe um feedback negativo. E aí ele fala assim: essa crítica não me abala, eu sei que eu sou capaz. Essa pessoa está sendo arrogante ou autoconfiante? Isso aqui é uma baita dúvida das pessoas. E agora? Essa crítica não me abala, eu sei que eu sou capaz. Autoconfiança, que mais? Vão trazendo aí, vão colocando nos comentários. E não esquece de escrever também a palavra coragem para você participar do evento do dia 8/8. Olha lá, pegadinha aqui, hein? Essa pegadinha
Prepara que eu tenho 8% de bateria e vai dar certo. Por que que não é autoconfiança? Parece, não parece? Porque ele fala assim, eu sou capaz, eu vou fazer acontecer e essa crítica não me abala. Parece autoconfiança, mas é uma atitude de arrogância e orgulho. Sabe por quê? Bem no início da frase ele fala assim, essa crítica não me abala. Quando a gente já fala que a crítica não abala, muitas vezes você não ouve a crítica, você não ouve um feedback, você já se fecha. Lembra que pessoas arrogantes que estão com orgulho, muitas vezes elas não ouvem crítica? A gente até trouxe aqui na live alguns pontos e a dificuldade dela de aceitar a crítica, ela fala assim, não, isso não me abala. Essa crítica, esse feedback não vai me abalar. Só que há um detalhe, onde que tá a pegadinha? O estudante recebeu um feedback negativo. Alguém deu um retorno para ele negativo. Não fez uma crítica ofensiva, é um feedback. Um estudante recebe um feedback negativo. O que ele faz? Essa crítica não me abala, eu sei que eu sou capaz. Essa é uma atitude orgulhosa. Essa é uma atitude que parece autoconfiança, mas é arrogância. Porque a pessoa que está coberta do orgulho, ela não ouve o feedback, ela acha que o feedback é uma crítica e são coisas diferentes. Feedback é retorno, alguém está te dando um retorno de algo e você fala isso não me abala. E você se bloqueia e você não se transforma por aquele feedback. Você não ouve o que é negativo, não reconhece as suas falhas. Tá tudo bem, você é capaz, mas você não ouve aquele feedback. Para não ficar dúvidas, eu vou ler de novo. Um estudante recebe um feedback negativo. E ele diz, essa crítica não me abala, eu sei que eu sou capaz. É tipo assim, deixa isso pra lá e eu sei que eu sou capaz e eu vou continuar minha vida. O feedback ele pode não abalar, mas ele precisa ouvir. Ele precisa receber aquele feedback e refletir sobre isso. Quando você já fala, já encara como crítica, e você já fala que não te abala, você já se fecha. E se você se fecha, você não aprende. Você não olha para o feedback e fala assim, o que eu preciso aprender? Por que eu recebi esse feedback negativo? Foi uma crítica? Foi uma ofensa? De onde veio esse feedback? Quem que deu? Ele é verdadeiro? Eu pego para mim? Olha só, a Tereza falou, isso me pegou e faz sentido. Por quê? Porque uma atitude que a gente tem para se proteger, muitas vezes você foi tão criticado na sua infância que quando alguém te faz uma crítica ou um feedback, você se fecha. E pessoas autoconfiantes, elas estão em busca de feedback negativo. Elas querem saber onde eu errei, por que eu errei, como que eu posso acertar, como que eu posso fazer diferente. Ela tá pronta para ouvir crítica, porque ela sabe que a crítica não é algo que ela vai se ofender, porque ela sabe quem ela é. Ao contrário, ela vai pegar essa crítica e vai transformar em oportunidade de crescimento. Agora, pessoas que estão com arrogância e orgulho não ouvem a crítica e se ouvem, estão igual o goleiro querendo se defender. Por isso que autoconfiança e arrogância é um tema é uma linha muito fina entre uma coisa e outra. Deu para aprender um pouco mais sobre isso? Deu para analisar a sua vida e você falar, nossa, eu acho que tal atitude eu tô indo para arrogância, tal atitude eu tô indo para autoconfiança. Esse foi o objetivo dessa live, você aprender mais sobre esse assunto e você de fato entender que pessoas autoconfiantes, de verdade, elas são plenas. Elas sabem quem ela é. Pessoas arrogantes gastam muita energia fingindo ser autoconfiantes e superiores, mas no fundo elas são inseguras. Por isso que a gente precisa se olhar, se enxergar. Por isso que a gente precisa olhar pra gente mesmo e quebrar atitudes de orgulho e de arrogância. Por isso que quando a gente desenvolve inteligência emocional, se conecta com Deus, a gente vai quebrando essas muralhas e reconhecendo o nosso valor. Muito bom! Participaram muito bem do quiz. Parabéns para vocês que acertaram, que aprenderam. Muito bom. Amanhã também estaremos na live, mais uma live, preparando vocês para o dia 8/8. Então, ó, já coloca coragem aqui se você ainda não colocou nos comentários. Já assiste todos os episódios da Lisa. Se você ainda não assistiu os episódios, hoje vai ser liberado o último episódio. E eu também vou deixar para você lá no YouTube essa live para você assistir de novo, para você compartilhar com outras pessoas e para você começar a tirar a venda dos seus olhos, como diz a Rose aqui. O nome do livro é Retire a Venda dos Olhos. Já, daqui a alguns meses vou publicar o livro. Você vai ler tudo sobre isso, você vai conseguir ter um boom de informações para você se desenvolver e continuar crescendo. Ó, beijo grande para você, um excelente dia, um bom almoço se você ainda não almoçou e nos vemos na live de amanhã, né? Um beijo!